Existem protagonistas que conquistam o público pela coragem, liderança e atitude. Mas também existem aqueles que parecem fazer de tudo para irritar quem está assistindo. São personagens que vivem cercados de oportunidades, recebem ajuda de todo mundo, têm garotas interessadas neles e, mesmo assim, conseguem transformar qualquer situação em um festival de indecisão e falta de iniciativa. É claro que sentir medo ou demonstrar emoções não é um problema. A questão é quando isso vira uma desculpa para nunca agir. Em vez de liderar a própria história, esses protagonistas vivem sendo carregados pelos acontecimentos, deixam outras pessoas resolverem seus problemas e parecem desperdiçar toda oportunidade que aparece. Muitas vezes, a sensação é que os personagens secundários têm muito mais atitude do que quem deveria ser o protagonista. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para me ajudar a crescer aqui. Vamos pro vídeo. O primeiro da lista é o Shinji Ikari, um protagonista que praticamente transformou a indecisão em sua personalidade. Sempre que surge um problema, sua primeira reação é fugir ou entrar em mais uma crise existencial. Tudo bem sentir medo, mas no caso do Shinji isso acontece praticamente o tempo todo. Em vários momentos ele simplesmente abandona suas responsabilidades porque não consegue lidar com a pressão, obrigando outras pessoas a convencê-lo a voltar. Ele quase nunca toma uma decisão por conta própria e depende constantemente da aprovação dos outros, como se não confiasse no próprio julgamento nem para as coisas mais básicas. Até nos relacionamentos ele demonstra uma passividade absurda. Asuka praticamente toma toda a iniciativa na famosa cena do beijo, enquanto com a Rei ele nunca consegue expressar claramente seus sentimentos, preferindo se fechar ou ignorar o que sente. Em diversas ocasiões ele perde oportunidades de conexão simplesmente por não agir. E quando chega o desfecho em Chain of Evangelion, com o mundo literalmente acabando, Shinji passa boa parte do tempo paralisado, chorando e incapaz de agir, como se estivesse sempre um passo atrás da própria vida. Em vez de evoluir para um líder no momento mais importante da história, ele termina sendo lembrado justamente pela falta de atitude. Em seguida temos o Izuku Midoriya, que parece viver duas personalidades completamente diferentes. Nas batalhas ele enfrenta os maiores vilões do mundo sem pensar duas vezes, quebra os próprios ossos para salvar outras pessoas e demonstra uma determinação absurda. Mas basta ao Shaku aparecer que toda essa coragem desaparece. Mesmo com ela demonstrando interesse por ele durante praticamente toda a obra, Midoriya só sabe ficar vermelho, gaguejar e agir como se nunca tivesse conversado com uma garota antes. Em vários momentos ele claramente percebe o clima entre os dois, mas nunca toma a iniciativa para fazer a relação evoluir, deixando tudo sempre em aberto. Enquanto isso, outras relações ao redor dele avançam, mas a dele permanece estagnada. O mais frustrante é que o tempo passa, ele amadurece como herói, se torna um dos mais fortes da série e inspira milhares de pessoas, mas continua praticamente igual quando o assunto é vida amorosa. Sua evolução física e de poder é gigantesca, mas sua atitude nesse aspecto parece ter parado no primeiro episódio. Seguindo para o personagem principal de Mirai Nikki, Yukiteru Amano, que passa boa parte da história sendo carregado pelos outros. Enquanto Ayuno coloca a própria vida em risco, elimina qualquer ameaça e faria literalmente qualquer coisa para protegê-lo, Yukiteru prefere chorar, fugir ou esperar que alguém tome as decisões por ele. Em diversos momentos ele simplesmente entra em pânico e deixa toda a responsabilidade nas mãos das outras pessoas, parecendo mais um espectador do que o protagonista da própria história. Mesmo quando precisa tomar decisões importantes, ele demora demais ou fica completamente indeciso, permitindo que outros personagens controlem os acontecimentos. Em várias situações, ele só sobrevive porque alguém aparece para salvá-lo na última hora, e isso reforça ainda mais a imagem de alguém que nunca está realmente no controle da própria vida. Só perto do final ele finalmente demonstra mais firmeza, mas essa evolução chega muito tarde para apagar a imagem de um protagonista extremamente dependente e sem iniciativa. O próximo protagonista da lista é o Kazuya Kinoshita, considerado por muitos o verdadeiro rei dos protagonistas sem atitude. Durante centenas de capítulos ele vive exatamente o mesmo ciclo, cria coragem para se declarar, imagina 1000 cenários diferentes, entra em pânico e desiste no último segundo. Um simples toque na mão de uma garota já é suficiente para fazê-lo perder completamente o controle e criar um drama gigantesco na própria cabeça.
O mais impressionante é que várias garotas demonstram interesse por ele ao longo da obra, mas Kazuya consegue desperdiçar praticamente todas as oportunidades por pura falta de iniciativa. Em vez de resolver os problemas com uma conversa sincera, ele prefere inventar novas mentiras e complicar ainda mais a situação. Muitas vezes ele cria problemas que nem precisariam existir se tivesse coragem de falar a verdade ou assumir o que sente. Quando o público acha que finalmente chegou sua hora de amadurecer, ele repete exatamente os mesmos erros, fazendo a história andar em círculos por muito mais tempo do que precisava e deixando a impressão de estagnação constante. E fechando a lista temos o Takemichi Yanagaki. Apesar de nunca desistir dos amigos e ter alguns momentos de coragem, sua fama ficou marcada pela quantidade de vezes em que chora, apanha e demora para reagir. Grande parte das lutas segue praticamente o mesmo roteiro. Primeiro ele entra em desespero, depois leva uma surra, e só então encontra forças para continuar lutando. Além disso, frequentemente depende de personagens como Mickey, Draken e Shifuyu para resolver as situações mais importantes, enquanto ele apenas acompanha os acontecimentos. Em vários momentos ele até sabe o que precisa fazer para mudar o futuro, mas hesita tanto que acaba complicando ainda mais a situação. Sua determinação é admirável, mas sua falta de confiança faz com que pareça constantemente perdido. No final ele amadurece e alcança seu objetivo, porém boa parte do anime construiu a imagem de um protagonista que precisava ser empurrado pelos outros antes de finalmente tomar alguma atitude, o que fez muitos fãs perderem a paciência com ele antes mesmo da história terminar. Esses protagonistas mostram que não basta ser o personagem principal para conquistar o público. Em muitos momentos, eles deixam escapar oportunidades, evitam tomar decisões importantes e passam mais tempo reclamando, hesitando ou sendo carregados pelos outros do que realmente fazendo a história andar. Alguns até evoluem perto do final, mas para muita gente essa mudança acontece tarde demais, depois de temporadas inteiras repetindo os mesmos comportamentos. É justamente por isso que eles ganharam fama de protagonistas betas entre boa parte dos fãs. Não por serem necessariamente fracos em combate, mas porque suas atitudes, sua falta de iniciativa e a dificuldade em assumir responsabilidades acabam irritando quem acompanha a história. E é dessa maneira que eu finalizo o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. Obrigado por assistir.